Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no Teatro Céu José Saramago do Jardim Santo Antônio. Para iniciarmos o evento Câmara no seu bairro, em atendimento à solicitação da presidência da Casa, nobre vereador Carmânio Bastos, temos a honra de convidar para presidir os trabalhos desta noite o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Osasco, nobre vereador Julião. Convidamos para secretariar os trabalhos a segunda secretária da Câmara Municipal de Osasco, nobre vereadora Elza Oliveira. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades: o segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Osasco, nobre vereador Emerson Osasco. O vereador Laércio Mendonça. A vereadora Juliana da Ativoz. O vereador José Carlos Santa Maria. Anunciamos a presença do assessor jurídico do IPMO, Dr. Wagner Barbosa Lima. E anunciamos a presença do conselheiro gestor da Secretaria da Saúde, senhor Luiz Fernando Jacinto. E neste momento convidamos para que faça a abertura dos trabalhos o nobre vereador presidente neste ato, Julião. Muito obrigado. Senhoras e senhores, boa noite. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos do projeto Câmara no seu bairro. Convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino do nosso município. Teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, em
cuidado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, olá, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá, barulho que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és pão gentil, pátria amada, Brasil. Unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Com ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, de mãos dadas, cultura e raças se embalaram no mesmo querer, e do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação, unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Para mim também é uma satisfação hoje estar aqui com os nobres pares, a vereadora Juliana da Ativoz, a nobre vereadora Elza Oliveira, que nessa noite vai secretariar os trabalhos,
o Zé Carlos do Santa Maria, o novo vereador Laércio Mendonça e o novo vereador Emerson Osasco. Informo também que os munícipes interessados em fazer o uso da palavra deverão se inscrever aqui com a Elza, com a nobre vereadora Elza. Informa ainda que serão distribuídas fichas para as perguntas por escritos pelos servidores da Câmara. Está aqui do lado esquerdo. E se não houver tempo para responder todas as perguntas, serão respondidas através de e-mail ou por telefone. Então, é importante deixar aí no papel aí onde vocês estão fazendo a pergunta, deixar o telefone para responder. Tá. É bom. Mas eu sou Osasco. Convido o nobre vereador Zé Carlos do Santa Maria para fazer uso da palavra, e Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Hoje tem que ser mais rápido, né? Porque é 3 minutos só, então a coisa é urgente. Gente, boa noite a cada um dos senhores. Obrigado pela presença numa noite dessa, né? Hora dessa aqui junto com nós. Não se preocupa porque não tem muita gente não, que o SOS Santa Maria, onde eu fui presidente por 22 anos, começou com 2 pessoas. 4, 6, 10 e foi aumentando e chegamos a 3.000 e estamos na Câmara de Osasco. E assim deverá ser a Câmara no bairro também. Porque o povo não está acostumado do político procurar eles, está procurando eles procurar o político. Hoje mudou toda a política desse país. Cada um de nós tem que procurar, porque nós somos gerentes de uma grande empresa. Se não trabalhar 4 anos, vai todo mundo embora e vem outro no seu lugar. É assim que tem que ser. O político não é patrão de ninguém, não. Ele é empregado do povo, ele está aqui para trabalhar para o povo, ele está para estar na rua. Político que tem medo de gente não pode sair na rua. Eu fui numa reunião na casa de uma senhora e ela falou, não tem nenhum café. Eu falei, café de política é gente. Tem gente aí? Tem. Então o café nós tomamos depois. É assim que tem que trabalhar. E eu lá no gabinete, que não é meu, é de todos vocês, não tem negócio de agendar comigo nem nada. É só chegar lá e falar, quero falar com o Zé Carlos. É assim que funciona lá. E todas as pessoas que trabalham comigo é orientada dessa maneira, para trabalhar desse jeito. Porque nós somos empregados da cidade. Empregado da cidade é assim. Herdamos uma política passada que está aí, está vendo que o povo hoje não tem muita fé, mas daqui a pouco eles vão começar a saber que tem homem na política também, e tem mulher na política. Está começando a mudar a coisa, e é assim que tem que ser. Esse do passado, que faltava 2 meses para as eleições, 3 meses, vinha bater nas costas dos outros. Foi isso que deixou esse descrédito da política para todos nós que assumimos a Câmara de Osasco, e o país também. Se vocês analisar, o país está dividido hoje, isso é ruim para nós trabalhar, é ruim que um puxa de um lado, outro puxa do outro. Nós temos que saber que o país é um só. Nós temos que estar todo mundo junto. Se nós não estiver junto, tchau. Se o país vai mal, vai todos nós mal. Não adianta eu morar numa rua que só eu tenho um carro, que aí todos os vizinhos vão lá me pedir para levar o filho dele no hospital. Então cada um tendo um carro, ninguém perturba ninguém. É assim que funcionam as coisas. E é assim que nós estamos aqui para trabalhar por todos os senhores. Se você chegar na Câmara de Osasco hoje, dá nojo de ver a Câmara de Osasco. É um ninho de rato, muito pequena. Não cabe ninguém. Se o munícipe vai lá para ver os funcionários dele, que são os vereadores, toma multa lá fora. Não é assim que se trabalha, não. Então, com a fé que eu tenho em Deus, vai entrar a construção da nova Câmara, que só vaga de estacionamento tem 82 vagas. Começa a estar em licitação já essa casa aí para fazer. A cidade tem 62 anos. Agora que foi pensar em construir a Câmara, agora que foi pensar que o vereador tem que atender com mais conforto os seus munícipes, que ele é empregado do povo. É assim, vê o tempo aí. Eu ainda tenho muito tempo. Então o vereador tem que saber que ele é empregado do povo. Você pode ver que todo mundo chega, oi vereador, no Zé Carlos de Santa Maria, está tudo bem? Hoje não é mais Santa Maria, é Osasco. Mas nós moramos no Santa Maria, na rua Irmã Dulce, 226, é lá que eu moro há 35 anos. E é lá que nós plantamos uma árvore. E a árvore que não tem raiz, ela não tem copa, porque o vento derruba.
E nós não nascemos para ser derrubados, nós nascemos para trabalhar, nascemos para unir com todo mundo. Não tem problema dentro da Câmara com nenhum vereador, graças a meu bom Deus. Tem amizade com todos eles, tem respeito e dedicação a cada um deles. Porque cada um vereador que erra dentro da Câmara de Osasco, não é ele que errou, é a casa que errou. É a casa que fica manjada lá fora. E não é isso que nós queremos. Queremos uma coisa limpa, uma coisa séria, uma coisa que sabe onde se ganha o pão tem que se respeitar. É assim que os vereadores agem hoje, todos os 21 vereadores que tem na Câmara de Osasco, graças a meu bom Deus, trazendo do presidente até qualquer um vereador que tem lá dentro, os funcionários, todo mundo hoje, um conversa com o outro, um faz amizade com o outro, todo mundo se brinca, é assim que tem que trabalhar. Para é concluir, assim nobre vereador. Muito obrigado, e já estou com gente, obrigado por me ouvir, obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, nobre vereador Zé Carlos Santamaria. Parabéns pelo trabalho que desenvolve em nossa cidade. Registrar também a presença do Luiz Veloso. Muito obrigado pela presença. Convidar a nobre vereadora Juliana Dativoz para fazer uso da palavra, dispõe de 3 minutos. Boa noite a todas e todos os presentes. É um prazer enorme estar aqui hoje. Já tive a oportunidade de me apresentar aqui como artista nesse palco. Inclusive, cheguei já fazendo alguns apontamentos. Acho que esse é o nosso papel, né? A gente fica com um olhar tão da fiscalização que eu já cheguei procurando banheiro, vendo se o que tem de estrutura aqui no palco. E já percebi que tem muita coisa que precisa mudar nesse espaço. E peço licença para vocês para chegar aqui, nesse território. Eu não moro aqui na Zona Sul, mas circulo bastante por aqui. Minha irmã mora aqui no Guimarães, né, no conjunto ali dos prédios. E é um espaço onde a gente anda e circula aqui no Inferninho também, e vê que tem bastante dificuldade em chegar a algumas políticas públicas. Tive a oportunidade de andar bastante pelo território durante várias campanhas que nós fizemos de conscientização com os estudantes nas escolas da região, e vi que existe uma demanda muito grande por esporte e cultura, mesmo com esse espaço aqui. Muitos se queixam, e isso é importante a gente trazer aqui para o território, de que esse espaço ele é muito fechado. Fora a pista de skate, que fica num ambiente aberto, piscina, quadra, ainda existe muita dificuldade de acesso. E a gente precisa democratizar os espaços da cultura, democratizar esses espaços que são também da educação, para que a população utilize cada vez mais, né, e não encontrem tantas barreiras para acessar isso. Bom, eu não vou falar muita coisa, quero deixar nosso mandato à disposição. No que vocês precisarem, nós estamos à disposição, porque nós não somos vereadores de bairro, nós somos vereadores da cidade, e estou à disposição no que vocês precisarem, tá bom? Um abraço, gente. Muito obrigado, nova vereadora Juliana, que tem defendido várias pautas importantes aqui na nossa cidade. Quero convidar agora o novo vereador Laércio Mendonça para usar a tribuna e tem disponível 3 minutos, novo vereador. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje é um dia muito importante para a região. É claro que todos os vereadores aqui presentes e os moradores daqui também, algumas lideranças, gostaria que o ambiente estivesse cheio, né, cheio de munícipes, para a gente debater assuntos importantes para o bairro. Mas como o Zé Carlos falou, está sendo plantada uma semente, que essa semente realmente depende não só dos vereadores locais, mas das lideranças também. Eu não tenho dúvida que a discussão que for feita aqui vai trazer coisas positivas para toda a região. Mas antes disso, eu queria cumprimentar a mesa em nome do nobre vereador Julião, vice-presidente. Queria cumprimentar todas as mulheres aqui em nome da vereadora Elza Oliveira, também que está aqui. E dizer para vocês que da importância de debates como esse, em toda a cidade. Eu acredito que os próximos, não tenham dúvida, que junto com vocês e os outros vereadores, independente do bairro que atua, porque vereador tem que ser vereador da cidade,
não de um bairro. Esse é meu modo de enxergar, porque a maioria aqui, eu acredito, a grande maioria dos vereadores que estão eleitos foram votados em toda a cidade. Cabe a gente realmente nos empenhar também e esse tipo de sessão seja um pouco mais coerente no sentido de todos abraçar, independente se mora no bairro ou não. Porque acho que ver a cidade de Osasco cada dia melhor é a preocupação de todos que estão lá eleitos, né? Lutar pelo povo, pelo cidadão, independente do território. É claro que a gente respeita um ao outro, mas eu vejo que a cidade é a cidade do povo e a gente hoje, como vereador, a gente tem um papel muito importante de ser a voz desse povo, de discutir o que é necessário, o que precisa ser feito em toda a região. Eu acredito que a região da Zona Sul, eu nasci aqui no Conceição, né, tenho família no Conceição, mas eu fui votado aqui nessa região, eu tenho um compromisso com essa região, e às vezes a gente tem realmente que sair da zona do conforto e buscar algumas situações que é importante para o bairro. Eu acho que a cidade vem avançando em várias questões, tanto sociais, questões também da geração de emprego, a questão de infraestrutura, mas a gente tem muitos desafios. É uma cidade grande, a cidade que é a segunda economia do estado de São Paulo, a 7ª do país, e a gente tem ainda muito desafio. Quanto maior maior os compromissos. E os vereadores que estão lá nessa casa, eles têm um compromisso com as pessoas e os munícipes de toda a cidade. Eu vejo que, hoje eu cheguei aqui, e vejo que tem alguns desafios num debate como esse. A gente tem, às vezes, pouca oportunidade de falar direto com as pessoas, de temas importantes. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que estão no dia a dia, que vai nos ensinar, que vai nos passar o que precisa realmente em cada região. É claro que a gente tem isso como praxe de trabalho, mas às vezes a gente não tem a informação correta. Muitos dos nossos assessores, às vezes, só chegam na demanda quando o problema acontece. Para concluir, novo vereador. E, para concluir, eu queria realmente reforçar aqui o compromisso dos novos vereadores, que nos próximos, que a gente realmente se fale, que tenha uma relação de comunicação em relação aos próximos eventos, para que a gente possa ter um evento com muito mais pessoas, e o compromisso não fica só de responsabilidade do vereador do bairro, fica assim de todos os vereadores da Câmara Municipal, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que tenham um ótimo evento. Que Deus abençoe. Muito obrigado, novo vereador Laércio Mendonça. Aproveito para parabenizar pelo trabalho que desenvolve aqui na nossa cidade. Convido a nobre vereadora Elza Oliveira para usar a tribuna. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Boa noite a todos. Boa noite. O pessoal está muito desanimado hoje, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui parecendo velório. Boa noite. Aí, melhorou. Estamos em poucos, mas não importa. Falar de política, a gente pode falar para 1, para 2, não importa. E desde que esses 2 estejam todos atentos a fazer um movimento muito grande, não importa. Eu sou Elza Oliveira, nasci no Novo Osasco, tenho 41 anos, sou casada, tenho uma filha de coração de 12 anos. Nasci e me criei aqui, sou osasquense, amo essa cidade. Sou jornalista por formação, fiz pós-graduação em gestão de cidades e MBA em gestão governamental. Fui secretária de assistência social, fui secretária de emprego, trabalho e renda, fui chefe de gabinete do prefeito Rogério Lins no primeiro ano de governo dele. Então, a gente acumula 15 anos de experiência na vida pública para tentar contribuir com a nossa cidade. Nossa cidade é rica, abençoada, mas está longe de ser perfeita. Como os outros colegas disseram aqui, a gente tem muitos desafios aqui, todos os dias, sejam nas áreas da saúde, da educação, de assistência social. Tem diversas áreas que a gente precisa ficar atento, mas vocês têm vereadores que, independente de zona sul, de zona norte, do centro da cidade, eles estão aqui para servir a cada um de vocês. Nós não fomos eleitos pela cidade toda, mas a partir do momento que nós tomamos posse, nós viramos pessoas responsáveis pelo bom andamento dessa cidade. Se eu pedir para levantar a mão aqui, não farei isso, para perguntar quem votou em mim, vai ter uma meia dúzia. Mas eu não sou a Elza, a vereadora Elza dessa meia dúzia que votou em mim. Eu sou a vereadora Elza de uma cidade com mais de 700 mil habitantes. E eu estou aqui à disposição de vocês para que a gente possa fazer o melhor, para que os nossos filhos possam ter uma educação de qualidade, para que a gente possa ter mais segurança na nossa cidade, para que a gente possa
ter, além da saúde, a educação e tantas outras prioridades que a gente precisa mover e movimentar aqui no município. E essa noite é muito boa porque a gente faz política quando a gente ouve a população. E nem sempre todos os bairros têm as mesmas dificuldades. Se a gente vai no centro é uma dificuldade, se a gente vai na Zona Norte é outra, na Zona Sul é outra. Então a gente precisa ouvir a população para trazer as demandas para a Casa de Leis, que é a Câmara Municipal, e através disso a gente criar projetos de leis, fiscalizar e fazer cumprir o nosso papel, que é esse, de representar cada munícipe, de representar cada família aqui, não só nessa noite, mas a todos aqueles que não puderam vir. A gente está aqui à disposição para que a gente faça um bom debate e possa ouvir quais são as reivindicações de vocês e, claro, levar cada uma delas ao nosso prefeito Rogério Lins, para que tome providências e a gente consiga aí fazer com que a nossa cidade melhore cada vez mais. Então, estamos contando com a colaboração de cada um de vocês aqui nessa noite. Muito obrigada. Muito obrigado, nova vereadora Elza Oliveira, que também executa um excelente trabalho em nossa cidade. Quero registrar aqui a presença do Rayane Bertoloso, que é chefe de gabinete do vereador Joel, está aqui representando ele. Também agradecer a presença do Paulão, que é do Marmitas do Bem, o Mi, que é da 17, e do Futebol Clube, né? E do professor Reinaldo, não sei se ele está aí ainda, mas eu tinha visto ele, é importante a presença dele aqui também. Convidar o nobre vereador Emerson Osasco para usar a tribuna, e Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Boa noite a todas e todos, vereadores, vereadoras, público aqui presente. É muito prazeroso estar aqui com vocês, não para falar, mas ouvir também e ter troca de experiências com vocês. Nesse curto momento que eu vou estar aqui falando, vou colocar algumas questões que de repente vá de encontro de vocês também, para que vocês também tenham a liberdade para estar falando sobre qualquer tema neste local. Bom, eu sou um jovem negro periférico, o vereador mais jovem da Câmara. Ó, gente, mais jovem. Quem pensou já nisso? 38 anos, estou falando que sou jovem ainda. A vereadora Juliana falou 1 ano só, né? Eu sou um cara que tem inúmeras bandeiras que eu defendo, mas a maior bandeira que eu defendo é a bandeira daquela pessoa que está sendo marginalizada, daquela pessoa que não tem como se defender, daquela pessoa oprimida no seu local onde ela deveria ter o bem-estar. Então é por isso que o meu trabalho ele não é pautado somente em ações sociais, mas também em muita fiscalização. Existem inúmeros equipamentos na cidade que precisam do olhar atento do vereador, que precisam do olhar atento da gestão pública. E aqui nós estamos na Zona Sul. Existem inúmeros equipamentos que estão bem, que funcionam bem, mas também tem muitos equipamentos que não estão funcionando e precisam de adaptação. Por exemplo, cheguei até aqui e eu não vi um local de acessibilidade para cadeirante. Esse é um ponto. Bom, nós temos somente uma única maternidade na cidade, ela fica lá na Zona Norte. O que fazemos com os munícipes daqui dessa região que precisam utilizar a maternidade pública da cidade para ter os seus bebês? E como está sendo o tratamento e o atendimento nessa maternidade? As pessoas estão sendo bem atendidas? Os profissionais estão sendo bem valorizados? Os locais onde eles estão são locais salubres, com boa estrutura para que eles possam trabalhar? As UBSs, postos de saúde, tem equipamento, tem médico, está tendo profissional, a estrutura está perfeita? A nossa cidade, onde que ela vive, ela consegue ter um bom desempenho na questão habitacional, quando a gente precisa se locomover por ela? Sobre os bens que a gente precisa acessar na cidade, como loterias, como bancos, parques e qualquer outras questões que necessitam do desenvolvimento social de uma cidade. Porque uma sociedade bem sustentável,
ela se pauta pelo bem viver de toda uma população, onde ela pode ir e vir com qualidade, onde tem equipamentos públicos que atendam com perfeição. Então aqui esse local não é um local para a gente falar, mas sim para ouvir vocês, sejam para elogiar ou também para apontar algum erro ou algum ponto que vocês acham que tenha que melhorar. Então o nosso trabalho é pautado justamente nisso, na coisa coerente e correta que precisa ser colocada na cidade para que a população, a parte mais fraca da gestão, seja atendida com perfeição. Encerro minha fala por aqui, presidente. Muito obrigado, novo vereador Emerson Osasco. Parabéns pelo trabalho que executa na cidade. Convido a nobre vereadora Elza Oliveira para que assuma a presidência dessa sessão, para que eu faça uso da palavra. Convido o nobre vereador Julião para que faça uso da palavra. A tribuna está à sua disposição por 3 minutos. Muito obrigado, nobre vereadora Elza. Muito boa noite a todos. Quero lembrar aqui, né, que hoje o nosso presidente Carmônio Bastos não está conosco hoje, tinha um compromisso particular, mas deixou um abraço a todos os colaboradores da Câmara e também a todos aqui presentes. Quero salientar, né, que antes de ser vereador nessa cidade, a gente fazia um esforço danado, né, para a gente ir lá na Câmara, né, acompanhar as sessões, acompanhar o recurso, né, o destino do recurso do nosso município. E mesmo envolvido, né, no meio político, a gente tinha muita dificuldade de estar acompanhando sempre. Mas eu acho que o programa Câmara no seu bairro, eu acho que vem de encontro com a necessidade da população. A população, ela às vezes está focada na sua tarefa, no seu afazer, e às vezes não consegue estar acompanhando no dia a dia os trabalhos da Câmara ou do Poder Legislativo e também do Poder Executivo. E eu acho que esse é um momento oportuno, né, que as pessoas podem chegar na sua casa depois do trabalho, vir aqui para essa atividade, né? Muitos falam que tem poucas pessoas aqui, né? Mas eu acho que é o terceiro, né, que a gente está fazendo, terceiro ato e terceira sessão, mas isso depois de muito tempo, né? Depois de 61 anos de anos da nossa cidade, a gente colocou em prática esse programa. Eu acho que a população, quando ela começar a entender, começar a participar, eu acho que a gente vai ganhar muito com isso. A população tem muitas ideias, tem muitos projetos para nos ajudar, e quanto mais próximo da população, eu acho que a população nos ajuda muito. Eu acho que o programa é fundamental, né? E vale salientar aqui também que alguns nobres pares aqui vai usar a tribuna e vai colocar nas suas redes sociais. E aí lá o cara às vezes tem 5.000 curtidas, tem 3.000, então pode contabilizar que não é só esse pessoal que está aqui não. O pessoal vai ter acesso lá nas redes sociais. E eu não sei a dos nobres pares aqui, eu acredito que sim, mas quando a gente divulga alguma coisa lá na internet, as perguntas que às vezes não estão aqui, mas vão estar lá, né? E vão nos cobrar bastante. Vale lembrar também, que acabou meu tempo aqui. Para concluir, presidente. Obrigado. Vale lembrar que amanhã vai ter uma reunião aqui nesse Espaço do Céu, na quadra do programa Amor por Osasco, na qual vai estar o prefeito, vai estar os secretários, né? E a gente, né, eu vou estar aqui presente. Eu acho que a comunidade, os nobres pares,
também vão estar no local para a gente cobrar por melhores condições em todas as áreas. Vou citar a saúde aqui como exemplo, mas em todas. E fico por aqui, muito obrigado, e vamos nos falando, e ótima noite a todos. Muito obrigada, presidente. Eu convido para que reassuma a presidência. Muito obrigado, nova vereadora Elza Oliveira. Quero registrar também a presença aqui do DJ Novinho, que é presidente da associação Comunidade em Primeiro Lugar. Também registrar a presença do Pedrão. Muito obrigado pela presença. A gente já vai para outra parte dessa sessão e a gente quer convidar aqui algumas pessoas para poder fazer uso da tribuna para fazer suas perguntas e usar a sua palavra. Tem aqui registrado o nome do DJ Novinho Salles, que é o presidente da associação. A tribuna está à sua inteira disposição. DJ Novinho, Vossa Excelência tem 3 minutos. Ele vai retificar lá o painel. Você tem 3 minutos para estar fazendo uso da palavra. Oi. Muito boa noite a todos. Muito boa noite aos vereadores aí pela iniciativa da Câmara no seu bairro. Gostaria de fazer uma pergunta aí para o vereador Julião, né, sobre o andamento lá da área de lazer no nosso bairro lá. Tá bom. Jardim no que bairro que Palmares. É? No Jardim Palmares, Palmares, né? é. Eu já vou responder aqui, o DJ Novinho. Sim. Eu me recordo bem que Vossa Excelência mora lá, né? Sim. E você fez esse pedido e ele demora um pouco, né, para tramitar, né? Já foi feita a indicação para a Secretaria de Obras e a gente tem um corpo técnico também na Câmara lá, nossos assessores, que está acompanhando esse processo. E em breve, né, quando a gente tiver o retorno lá da Secretaria de Obras, a gente vai poder estar passando as informações para você. Tudo sim. bem? Sim. Inclusive recebemos a visita do prefeito lá, né? Ele deu uma olhada lá e já foi estudado, só que não obtemos retorno. Aí era isso que a gente gostaria de saber. Tá bom. Okay? Então, assim, a gente vai conversar com o pessoal da Secretaria de Obras. Sim. E no momento oportuno, né, que eu tiver de frente com o prefeito, eu posso também perguntar para ele como está o andamento desse espaço e quanto tempo vai demorar a execução dessa praça aí. Ah, sim. Tá bom? Muito obrigado pelo espaço, vereador. De nada. Ok. Muito obrigado também pela pergunta. Convido a Cláudia Pedro Nascimento para que faça uso da palavra e tenha aqui a tribuna à sua inteira disposição. 3 minutos. Boa noite a todos, principalmente vocês. Legal isso aqui, viu? Gostei. Não veio muita gente, porque eu acho que faltou um pouco de divulgar um pouquinho mais. Mas na próxima, pode contar que a gente divulga mais. É assim, muitas coisas tem que falar, mas eu vou falar só uma que para mim é a principal. Saúde. Já que vocês estão aí, todo mundo falou a mesma palavra, uma equipe. Então, gostaria de pedir vocês que dêem mais atenção, saúde, para todos, porque muitos reclamam.
a gente que vive na rua, com o povo, ele chega até a gente e fala muito. Vai procurar um remédio que eles precisam todo mês ter aquela medicação, não tem. Vai atrás do médico, não tem médico. É complicado. Então, um pedido que eu faço, dê mais atenção na saúde. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, senhora Cláudia. Eu vou passar aqui para a nobre vereadora Elza Oliveira para poder responder. Boa noite novamente a todos. Esse momento é tão importante da gente fazer essas discussões, porque todos os vereadores aqui têm o papel de fiscalizar todos os serviços públicos, que são as políticas públicas que existem na nossa cidade. E uma delas é a saúde, que é o nosso maior desafio, né? O Brasil é um dos países que ainda assim, o Dr. Wagner tá aí, sabe disso, tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, mais bem estruturado, né? A gente vai para outros países e sabe a dificuldade que é, por isso, quando você compra uma passagem para ir para o exterior, você tem que comprar com seguro saúde, porque se acontecer qualquer coisa, você vai de fato ter uma complicação. Mas como eu disse aqui, a gente está longe de ser uma cidade que tenha uma saúde redondinha. E como a Cláudia disse aqui, Cláudia, o que nós temos feito, inclusive, para que você saiba? A gente tem direcionado, agora os vereadores têm direito a uma emenda parlamentar. O que é isso? É a gente indicar uma parte do recurso da prefeitura. A gente não tem acesso a dinheiro nenhum, gente, que fique isso bem claro. A gente tem aí legislativo que legisla, que somos nós, que fiscalizamos e fazemos as leis. E temos o executivo, que é quem executa. Então, quem tem o dinheiro é quem executa, é quem faz, que é a prefeitura. Então, nós temos uma autonomia nas emendas de fazer indicação de serviços. O que nós fizemos, e aí eu posso falar com bastante segurança, porque foram praticamente todos os vereadores, se não um ou outro, e eu não vou nem citar aqui porque eu não quero ser leviana, mas que fez a indicação de parte das suas emendas para a saúde. Porque é obrigatório. E a gente fez uma delas, qual é a porcentagem, Juliana? Metade, 50%. 50% disso a gente já destina para a saúde, porque a gente entende que é prioridade. E uma parcela desse valor vai ser destinado para a reforma do pronto-socorro do Pestana, que é o nosso pronto atendimento 24 horas para a psiquiatria, que é fundamental estar bem estruturado, porque é um dos únicos locais que a gente tem para fazer esse atendimento. A gente tem também a maternidade Amadora Aguiar, como disse bem aqui o nosso vereador Emerson, que ela está localizada na Zona Norte, né? E que hoje está tendo uma reforma e uma ampliação, uma reforma tanto interna, né, Emerson, quanto externa. Eu também destinei emenda por intermédio da deputada federal Renata Abreu, no valor de R$1 milhão para reformar a maternidade Amadora Aguiar. A gente, de novo, está longe de ser uma cidade perfeita, mas a gente está, aos poucos, conduzindo isso e priorizando a saúde. Eu vou aproveitar aqui e responder, tem uma pergunta do Paulão, do Veloso. Paulão, está aí? Paulão, obrigada, viu, Paulão, pela sua participação aqui. O Paulão fala que queria saber se tem algum projeto tramitando na Câmara para farmácia de 24 horas. A gente já fez essa discussão, como está ligado ao tema de saúde, a gente vai deixar também os outros vereadores falar um pouquinho nesse tema, mas a gente já aproveitar e responder aqui. Paulão, a gente já fez essa discussão na Câmara, por quê? Porque nós temos os pronto atendimentos 24 horas. Então, você passou mal de madrugada, você vai lá e você precisa de uma farmácia que também fique aberta, porque senão você vai ter que dispor do seu dinheiro, né, todo mundo que tem, de ir lá numa farmácia e comprar a medicação. Então, a gente já fez essa discussão, a gente vai reforçar esse tema com o prefeito, a gente sabe que a farmácia foi reformada do centro e ampliou o seu atendimento. Antes ela funcionava em horário comercial, agora está funcionando até às 20 horas, se eu não me engano, para justamente fazer um atendimento à população mais ampliado. Mas, de fato, a gente ainda precisa ter uma farmácia 24 horas, então eu agradeço muito a sua pergunta, muito pertinente, e a gente vai levar esse tema
junto com os outros colegas vereadores, para o prefeito, para que ele analise com muito carinho e que a gente tenha numa cidade de Osasco, com esse valor todo de orçamento de 5 bilhões, não é possível que a gente não consiga, de fato, ter uma farmácia, pelo menos uma na Zona Norte, uma na Zona Sul, para atender a população 24 horas. Deixa eu já aproveitar aqui, ver se tem alguma pergunta também, já na área da saúde. A Abigail está aí? Abigail de Jesus? Cadê? Já foi? Bom, de qualquer forma, tem uma pergunta da Abigail, falando que os nossos postos de saúde estão deixando muito a desejar e quais são as providências que vão ser tomadas a respeito disso. E ela fala sem médico, que o atendimento é péssimo, e ela fala também da demora no resultado dos exames e o que fazer. Entendam, aqui a gente não está só para receber elogio, não. Aliás, não teve nenhum elogio por enquanto, né? A gente está aqui justamente para avaliar o que precisa melhorar na nossa cidade. Nós temos recebido, e aí eu posso falar nós, se algum vereador não concordar, a gente está numa democracia, a gente está aqui para discutir, mas de fato a gente recebeu várias reclamações. O que a gente tem feito? A gente tem ido fazer visitas constantes aos postos de saúde. E, óbvio, tem uma parte da população que elogia, que fala, olha, eu consegui passar no especialista, eu consegui um encaminhamento, eu consegui dentista, ginecologista, clínico geral, enfim. E tem outras unidades que, de fato, a gente precisa melhorar. Porque existem médicos que acabam fazendo um trabalho aqui na nossa cidade, prestam concurso para outros municípios, vão embora. É uma correria, porque a gente precisa trazer um outro profissional para suprir o lugar daquele que, infelizmente, saiu. Então, é um desafio gigantesco. O que a gente tem falado também, discutido com o prefeito Rogério Lins? Para que a gente faça um atendimento de acolhimento, que a gente acolha esse munícipe ao chegar na unidade básica de saúde. Tem muito senhor e muita senhora que vão porque tem só um problema de pressão alta, e aí vão lá porque não estão numa situação psicológica muito boa. E só um atendimento de acolhimento, de qualidade, com carinho, às vezes acontece daquele senhor, aquela senhora, nem precisar passar no médico. Eu estou explicando isso porque, de fato, a gente precisa trabalhar o acolhimento, que ele é fundamental. E o que é de responsabilidade do município? O atendimento básico, que são as unidades básicas de saúde. As especialidades, o município tem atendido, sim, mas a gente precisa de um apoio do governo do estado, porque muitas vagas com especialistas, a gente precisa encaminhar via CROSS. O que é CROSS? É a Central de Regulação do Estado. E aí a gente depende do estado para disponibilizar essa vaga. Isso acontece em várias especialidades, né? Mas o município de Osasco hoje tem, inclusive, cateterismo. Não é uma obrigação nossa, o Dr. Wagner sabe bem disso. Não é uma obrigação do município, mas nós temos, porque nós temos recurso e o prefeito entendeu que é prioridade. Então, nós conseguimos salvar muitas vidas que infartavam, iam para o Hospital Central e chegavam lá, ficavam tendo que esperar, se não por dias, para ter uma oportunidade no estado, para ter uma vaga para fazer um cateterismo. E hoje a gente já consegue trazer esse benefício para a nossa população, graças ao entendimento que o prefeito Rogério Lins teve em saber o quanto é importante a saúde na nossa cidade. Mas a gente ainda tem que avançar muito, principalmente nesse primeiro atendimento. Então, o nosso papel é fiscalizar. Podem ter certeza que a gente vai continuar fazendo esse papel e levando para o prefeito Rogério Lins todas essas demandas para que ele possa tomar aí as providências cabíveis e necessárias para que a gente tenha cada vez mais uma saúde melhor para a nossa cidade. Algum presidente está com a palavra com o senhor? Se de repente algum outro vereador quiser acrescentar algo. A nobre vereadora quer fazer uma indagação aqui. Na verdade, não é uma indagação, é só alguns comentários também, né? A vereadora Elza apontou dos 50% que foram destinados das emendas e das emendas que vêm do Estado, até mesmo de deputados federais. E é muito importante entender
como que chega a isso? E o nosso papel fiscalizador é também entender se está chegando esse recurso onde a gente destinou, né? E é um desafio não só do vereador, eu acho que cabe aos munícipes também ver e apontar para que seja feita a mudança. Acho que a nossa função é fazer uma parceria com o munícipe, é se colocar à disposição para ser mais uma força, mais uma voz falando. E eu só quero ressaltar aqui a importância que vocês têm nesse processo. Porque se vocês também não apontarem direto com o executivo, fazendo os apontamentos, não só deixando com o legislativo isso vai engrossar cada vez mais o pedido de melhora nos bairros. Eu vejo isso porque, por exemplo, eu recebo muita denúncia também do Amador Aguiar, do pronto-socorro do Pestana. Nós encaminhamos emenda também para esses 2 lugares. Acho que a gente conseguiu encaminhar mais de 4 milhões de emenda, tanto municipal quanto estadual e federal, para os equipamentos de saúde da cidade. Mas tem coisa que a gente não consegue acompanhar. Então, vocês precisam falar, apontar, não só para a gente, mas colocar para fora mesmo, apontar para o executivo, fazer protocolo e colocar à disposição também para poder ser um agente de transformação na cidade. Porque isso é fundamental. O munícipe, quando ele participa, quando ele está aqui, quando ele traz a demanda, ele faz toda a diferença, porque ele faz com que a informação gire de uma outra forma, né? Eu só queria dizer que é muito importante a participação de vocês nesse processo. Muito obrigado, nova vereadora Juliana. O novo vereador Emerson vai fazer algum apontamento aqui. Olá, é muito importante essa visão para a saúde. Enquanto fala para olhar com mais atenção na saúde, a gente precisa ver o que é prioridade quando a gente está em uma cidade e o prefeito ele tem que destinar o recurso. Como bem sabemos, a LDO ela é votada e ali é decidido aonde vão os recursos, onde eles vão ser empregados. E a gente vê que a saúde necessita de mais equipamentos públicos, mas não só deles. Coloca aqui, por exemplo, o posto de saúde do Jardim Bonança. É o maior posto de saúde da cidade, que na sua inauguração o prefeito teve uma fala que gostaria que as pessoas fossem atendidas como se fossem da sua família, com muito carinho, com muito respeito, e que o equipamento funcionasse. Não tem 5 meses de funcionamento do equipamento, as pessoas não são atendidas como são da família, muito pelo contrário, são atendidas de forma totalmente desrespeitosas, mal educada, mal atendida, sem vontade, por pessoas que parece que não gostariam de estar lá, mas estão lá de cara fechada, entregando ficha com nome errado para as pessoas, não marcando consulta, sendo que há disponibilidade, não entregando remédios, a farmácia funcionando com meio período, com pessoas que precisam de mais qualificação e não tem. Equipamentos que faltam profissionais de medicina, falta ginecologista, pediatra, falta psicólogo, psiquiatra, e acredito, pela minha andança na cidade, que é crônico em todos os lugares. E eles não vêm por quê? Porque não há valorização salarial, o local de trabalho deles também é insalubre. A população, quando vai buscar um equipamento público de saúde, ela não vai para se divertir, para tirar férias, ela vai lá porque ela está com dor. Eu fiquei alguns dias nessa mesma unidade e eu encontrei inúmeras pessoas que saíam de lá aos prantos, pessoas que precisavam de acompanhamento psicológico e chegavam lá, a gestora falava que não podia marcar e a pessoa ela estava em um surto e precisava ser atendida. E depois, com muito esforço, acabavam atendendo a pessoa. Mas todo esse trauma que ela teve durante, não era necessário. Era só ter atendido com acolhimento. Então, isso falta em muitas unidades. Acolhimento das pessoas. Investimento na saúde. Investimento nessa população que paga um imposto muito caro.
Ora, se nós somos o segundo maior PIB, ou seja, a segunda cidade com maior recurso em dinheiro do Estado, por que os nossos profissionais ganham tão mal? Por que falta profissional? Por que tem pessoas trabalhando de forma totalmente sobrecarregada na cidade? Por que falta equipamento público? Se a saúde fosse uma prioridade para uma cidade que tem 5 bilhões de reais, com certeza o problema já teria sido resolvido. Convidar o nobre vereador Laércio Mendonça para que faça os seus apontamentos. Eu vou pedir que possa usar ali a tribuna, porque senão, acho que o fio aí vai atrapalhar se for até aí o nobre vereador. Por gentileza. Vamos lá. Mais uma vez, boa noite. Acho que o tema saúde é uma preocupação de todos, né? Na verdade, é um tema que a nível nacional, a nível mundial, é a preocupação que realmente nos leva a pensar e refletir e realmente buscar melhoria todos os dias. A cidade ela tem algumas dificuldades, né? Nessa pauta. É uma dificuldade que a gente tem que plantar e justamente ao dia a dia visitar, cobrar e buscar que melhore. Eu acho que o investimento na saúde é constante, é uma luta de todos, porque realmente o sistema de saúde do nosso país é algo muito importante a nível nacional e mundial. E o custo elevado que tem para manter, cabe uma preocupação de cada gestor público, principalmente em todo o cenário nacional. E Osasco não é diferente. Osasco realmente vem avançando, mas ainda tem muitos desafios, principalmente nessa área. A saúde é algo primário que o povo precisa de atendimento, precisa de pessoas qualificadas. Eu acho que o desafio pós-pandemia fez a gente refletir muito mais em relação a essas questões. A questão que envolve a empregabilidade, o custo de manter a saúde de uma família é gigantesco. E na cidade de Osasco não é diferente. Aqui a gente tem alguns desafios ainda. Eu acredito que tem que melhorar o plano de carreira para os médicos, enfermeiros, mais concursos públicos. Isso eu não tenho dúvida. Que tem que ter investimento, sim. A cidade vem evoluindo, o prefeito vem fazendo um bom trabalho em relação a isso. Em vista do que eram os anos anteriores, em outras gestões, eu vejo que a cidade continua com um grande desafio, a tendência, a demanda é muito alta, mas eu concordo com a munícipe que realmente as coisas têm que melhorar e avançar nesse sentido, e nós, como vereadores, temos que estar ali fiscalizando, buscando melhoria, para que a nossa população possa ser bem atendida. Isso em todos os setores, mas a saúde principalmente. Desafios tem, o prefeito vem trabalhando, eu acho que é um trabalho constante, isso é notório, né, acho que em toda a cidade, mas eu não tenho dúvida que nos próximos anos, que realmente com os investimentos que é necessário para a nossa cidade, a prioridade não é outras políticas que a gente tem. Claro que tem outras políticas importantes, educação, trabalho, mas a saúde é o número 1 nisso. Então, eu acredito que os vereadores estão preocupados com esse tema e a gente tem que realmente buscar, cobrar, para que a população seja bem atendida, que ela tenha médico especialista. Existe uma proposta, em breve, do nosso deputado Gerson Pessoa, para que venha a AME para o município. Né? Isso vai mudar também, isso realmente é um programa que realmente o prefeito está preocupado, mas o deputado em si, em buscar a AME, porque municípios vizinhos têm, e a gente realmente, eu não tenho dúvida que nos próximos anos, se isso realmente acontecer, vai melhorar bastante, mas ainda vai continuar tendo alguns problemas, porque é uma questão nacional e mundial, mas a gente não deve parar e não ficar parado para que isso aconteça de forma silenciosa. A gente tem que cobrar constantemente como vereador para que a saúde da nossa cidade melhore. Parabéns a munícipe que perguntou. Não tenha dúvida que é uma preocupação não só da senhora, mas de todos os vereadores aqui presentes, porque a saúde é número 1 aqui. Eu não tenho dúvida que esse tipo de situação a gente tem que estar constantemente no pé para que a saúde de vocês tenha uma condição de vida muito melhor, tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado, novo vereador Laércio Mendonça. Convido o novo vereador Zé Carlos para fazer o apontamento.
Senhora Cláudia, é bom a senhora vir aqui, porque nós viemos aqui para ser orientado, não para ser cobrado, orientado. Que às vezes a gente não pode conhecer a cidade toda. Agora eu acabei de falar da Câmara de Osasco e vou voltar de novo na saúde, que é herança do passado. Foi mudado o zonamento no governo passado nessa cidade, que o lugar que cabia 4 pessoas está pondo 50 mil, né? Que é os prédios. Encheu a cidade de prédios e não entrou, o poder público não construiu. Não construiu mais creche, não construiu mais hospital, não construiu pronto-socorros e nada. Quando eu assumi o Santa Maria, lá foi construído um posto de saúde para atender 9 mil pessoas. Está atendendo 19 mil, então não vai atender ninguém. Então, a primeira coisa que nós fizemos no começo do mandato é criar o projeto da UBS de Santa Maria, que são 33 repartimentos. Só consultório médico tem 16. O que é isso aí? Está falando do Santa Maria. Onde constrói uma obra nessa cidade, nós estamos mexendo com a cidade inteira. Porque aquele povo do Santa Maria já não vem mais aqui para o Pronto-Socorro do Santo Antônio, já não vai mais para a UPA do Conceição, já não vai para o Posto de Saúde do Conceição. É assim que nós estamos construindo essa cidade, todos nós juntos aqui, esses vereadores. É para isso que nós somos vereador, é para isso que nós somos pagos, é para isso que nós somos empregados de vocês. É para olhar o que é melhor para a nossa cidade, olhar o que é melhor para o nosso município. É assim que nós estamos aqui. E a senhora está de parabéns, tem que apontar mesmo, nós estamos aqui para ser apontado. É para isso que foi criada a Câmara no bairro. É para os vereadores saberem que eles têm que andar muito mais, é o que nós vamos fazer. Sendo porque antigamente o munícipe, ele punha na cabeça que o vereador trabalhava terça e quinta. O vereador não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, não tem nada não, é 24 horas na rua. Eu mesmo, quando acabou as eleições, que vocês me deram essa vitória, que Deus me deu essa posição na cidade de Osasco, eu cheguei na minha casa e disse, eu não tenho mais minha família do portão para dentro, eu tenho minha família, é a cidade de Osasco. É assim que todos nós estamos trabalhando, todos nós queremos uma cidade melhor, e vai ser, porque vocês estão começando a participar, vocês estão olhando, vocês não estão cobrando nós não, vocês estão ajudando a gente. E é assim que nós vamos cuidar, não só da saúde de Osasco, cuidar de todo. Assumimos a cidade de Osasco, agora o governo Rogério Lins, 12 mil crianças fora da creche. Hoje tem 3 mil e já está contratando as ONGs, que vai reformar a casa para poder pôr mais creche. Inclusive já tem uma no Santa Maria, que já está reformando a casa. Aqui no Veloso, o Julião também já está vendo a casa aqui para construir mais uma creche. Então vai entrar bastante creche nessa região para tirar as 3 mil crianças que estão fora da creche. Viu, dona Cláudia? Obrigado por a senhora participar. Orienta os vizinhos que tem que participar, tem que cobrar, tem que saber que nós somos empregados de vocês. E a saúde, como toda a cidade, nós vamos olhar ela do começo ao fim. Muito obrigado a cada um dos senhores. Muito obrigado, novo vereador Zé Carlos Santa Maria. Aproveitar o momento para registrar aqui a presença do Leandro, do Serjão, do Robson, da Fabrícia e do Dr. Wagner. Eu quero passar a palavra aqui para a nova vereadora Elza Oliveira para ela responder aqui uma questão técnica. Aproveitando a fala dos colegas, e principalmente a fala do Zé de Santa Maria, nós teremos de volta o pronto atendimento 24 horas do Novo Osasco, que foi fechado em 2015, né? E, claro, com a justificativa da criação do pronto atendimento lá do Conceição e também a ampliação e reforma aqui do pronto-socorro do Santo Antônio. E aí, com essa nova unidade, a gente também desafoga as outras, né? Então, as pessoas que são do Novo Osasco não vão precisar mais ir até o Conceição ou vir até o pronto-socorro aqui do Santo Antônio. Então, de uma forma ou de outra, acaba melhorando para todo mundo. Eu solicito aqui a nova vereadora Elza Oliveira que dê sequência aqui nas perguntas. Só para avisá-los de que nós nos organizamos para concluir essa nossa reunião às 21 horas, tá? Porque a gente sabe que vocês têm compromissos, então a gente vai acelerar aqui e tentar responder todas as perguntas. Senhor Edmilson está perguntando sobre a questão de fazer um calçadão na Avenida João de Andrade, na Rua da Feira. Aí ele fala, calçadão mais metrô em Osasco e Barueri.
O vereador Julião vai falar dessa questão do calçadão, eu vou falar um pouco do metrô. Nós temos aqui um projeto, que não é nosso, óbvio, mas é de São Paulo, que é a linha 22 marrom. Nós teremos um metrô. Essa linha ela vai ligar Cotia, vai passar pelo bairro Granja Viana, e em Osasco nós teremos 2 estações. Isso já está previsto no projeto. Claro que vocês entendem que metrô é uma construção longa, subterrânea, que exige muito tempo e paciência. Mas o projeto, de fato, existe. Inclusive, Zé, vai ter uma estação no Santa Maria, que vai se chamar, 2, que vai se chamar Vitor Tivita. Santa Maria Vitor Tivita. 2 estações lá no Santa Maria. Então, nós teremos metrô em Osasco. Acho que a nossa cidade merece, tá? Fala um pouco do calçadão, por gentileza. Então, referente ao calçadão aqui na João de Andrade, né? A gente já fez algumas indicações, né, quanto ao nosso mandato, mas eu acredito que algumas lideranças aqui da região ou outros vereadores também já fez esse pedido. Agora tem um processo. Esse processo a gente encaminhou, né, e fez a indicação para a Secretaria de Trânsito da nossa cidade, e lá tem um percurso que vai passar pelo engenheiro, pelo corpo técnico, para que eles possam nos responder. E assim que a gente tiver essa resposta, e a gente entra em contato com o senhor Edmilson para poder mantê-lo informado. Eu só não vi aqui, tem um e-mail, né? Tá. A gente pode responder por e-mail. Se possível, a nova vereadora dê sequência às perguntas. Lembrando que todos aqueles que fizeram perguntas, independente das nossas respostas aqui, elas serão também formalizadas via e-mail, tá? Isso é praxe do nosso vereador no bairro, e deixar à disposição de vocês o contato de todos os colegas na casa. Alessandro Del Nero, está por aí? Alessandro, bom. Mas vamos falar porque é importante, ele fez alguns apontamentos. Devido aos acidentes semanais, eu solicito a instalação de semáforo antes da rua Arlindo Felipe, em frente ao céu, com a mudança das 2 faixas de pedestre existentes. Colocação também de cestos de lixo em toda a extensão da Avenida João de Andrade, e também uma arborização no espaço. A correção da calha de águas fluviais entre a rua Lídia, seria Aquiles Bellini, tá? E João de Andrade. O que nós podemos fazer? Tá? Ele fala devido a acidentes semanais. A população tem um papel fundamental, que ela precisa fazer boletins de ocorrência. Eu sei que muita gente às vezes fala, poxa, mas a gente vai até a delegacia. A maioria dos boletins eles podem ser feitos via internet. Se você não tem acesso, peça para alguém fazer isso. Porque o que ocorre? Se a gente não faz o boletim de ocorrência para qualquer ocorrência ou delito, ela praticamente não existe. É a mesma coisa da gente ir no médico, Cláudia, chega lá, sentar em frente, o médico vai para, pois não, bom dia, né? O que você tem? E você fica lá olhando para a cara dele. Se não disser, né, ele não vai poder. Pelo menos tipo de exame, analisar e saber, né, o que de fato está acontecendo. A mesma coisa serve para qualquer ocorrência. Então, quando a gente fala aqui acidentes semanais, tem boletins, que acidentes são esses? Por quê? Porque o departamento de trânsito da cidade, ele vai até o local, junto com o engenheiro, para fazer uma análise do espaço e ver se, de fato, ele necessita de ter essas intervenções. Agora, só será feita se, de fato, essas ocorrências acontecerem mesmo. Mas nós vamos fazer um pedido, e aí eu sugiro que seja uma indicação coletiva de todos os colegas da casa, para que a Secretaria de Trânsito faça uma visita no local para fazer uma análise junto com a Secretaria de Obras e viabilizar essas alterações aqui no trânsito, tá? Isso a gente vai responder para o Alessandro. Gisele Moura, está por aí a Gisele? Não? Ok, a Gisele fala em relação à segurança pública, quais são os projetos em andamento para melhorar a segurança nas ruas. Primeiro, a gente tem que deixar uma questão muito clara. Segurança não é responsabilidade do município, por incrível que pareça. É responsabilidade do Estado. Ah, mas vocês estão se esquivando? Não, de maneira alguma. Tá? A gente também está fazendo o nosso papel para que a gente dê suporte para a população. O Estado não pode e não tem estrutura
suficiente para atender todos os municípios em todas as suas demandas. Então, o que o prefeito Rogério Lins fez? Ele criou o COI. O COI é a Central de Operações Integradas, que é a Guarda Civil Municipal contactada com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. A gente ampliou a segurança nas escolas. Eu gosto de citar um exemplo que é horrível, mas o Quintino Bocaiúva, no Novo Osasco, ele foi assaltado 7 vezes. 7 vezes. E não foi assim 7 vezes ao longo da sua existência. Foram em poucas semanas, tiveram 7 assaltos. E aí, o que nós fizemos? Um pedido para o prefeito Rogério Lins, e ele fez instalação de câmeras nas escolas do nosso município. E isso ampliou a segurança também. E é muito importante, porque depois disso a gente deixou de ter esses assaltos. E é uma coisa horrível. Antes, a bandidagem respeitava, pelo menos as escolas onde os seus próprios filhos estudavam. Hoje, infelizmente, não tem respeito. As unidades básicas de saúde também foram roubadas, computadores, e aí o quanto a população está sendo prejudicada por conta da bandidagem, que não tem um mínimo mais de respeito. Antigamente, o que eu falo na minha época, eu não sou tão velhinha, né, mas a gente conversava sobre isso, eu falo muito do Dr. Wagner, porque ele é de lá, a gente sabe disso, e a gente conversava muito a respeito. Antigamente tinha isso, hoje não. Como é que você invade um espaço que é para o teu filho fica sem aula, alguém que estava com problema de saúde deixou de ser atendido porque roubaram o computador? Que mundo a gente está? Então, a gente precisa, enquanto população, fazer o nosso papel, que é fiscalizar, sim. Conhece aquele que não é muito bacana lá no bairro? Fala, pô, cara, dá um tempo. Não vai... Tanto lugar para você ir aí fazer suas... né? O que você quer da vida, suas escolhas, mas, poxa, posto de saúde, escola, é brincadeira, né? Horrível, enfim. A gente tem também um projeto que é o Amanhecer Seguro. O que é isso? A Guarda Municipal também vai para os pontos de ônibus onde tem maior circulação de pessoas, a partir das 5 horas da manhã. Isso é muito bom, principalmente para nós, mulheres, que saímos muito cedo de casa, a gente vai pegar a condução, e aí a gente tem ali uma sensação de segurança, né? De uma segurança maior. E o efetivo da Guarda Municipal, que o prefeito está constantemente aumentando, e a gente acabou de receber também mais viaturas através da segurança do Estado de São Paulo, para que a gente possa melhorar aqui as rondas no nosso bairro. Fiquei bastante feliz também que uma professora de um colégio estadual, que é o José Ribeiro de Souza, também disse que fez a solicitação das rondas com a Guarda Municipal, e a Guarda, mesmo não sendo uma obrigação da Guarda Municipal, ela tem feito as rondas, agora que a escola virou a escola de período integral, e os alunos têm saído mais tarde. Então, esses são uns das políticas públicas que já estão em andamento na nossa cidade para trazer mais segurança para a nossa população. Pode dar continuidade, presidente? Sim. Hagen, eu não sei se eu pronunciei correto. Está aqui? É H-A-G-E-N. Não. Fala o seguinte: a Biblioteca Monteiro Lobato parece um prédio abandonado. Qual a possibilidade de reforma e reestruturação do prédio? Tá? E aí, eu estava conversando muito com a vereadora Juliana aqui, perguntando, porque a Juliana ela participa de um grupo de pessoas que estão reivindicando as reformas, não só da Biblioteca Monteiro Lobato, mas do nosso Teatro Municipal, e é um grupo de cultura, e a gente precisa. Quando a gente fala que na cidade ela tem as necessidades de ampliação na área da saúde, na área de segurança, de assistência social, de tantas outras políticas públicas, a gente não pode esquecer também da cultura, porque ela é fundamental para tirar a criança, o adolescente da rua e para que ele tenha um espaço de lazer. Então, a gente precisa pensar, sim, nesses equipamentos públicos. E tem uma verba de 6 milhões destinada para a reforma da Biblioteca Monteiro Lobato. Nós conversávamos aqui também, depois se a vereadora Juliana quiser complementar, nós falávamos que, inclusive, esse valor não deve ser suficiente, mas aí também entram para o ano que vem, talvez as nossas emendas, ou a gente pode
falar com os deputados estaduais, federais, para que também possam contribuir, enviando emendas para o nosso município e ajudando para que a gente possa aí ter espaços de maior qualidade. E é para isso que a gente que a gente vota nos nossos deputados estaduais e federais. É por isso que é importante a gente votar em deputados estaduais e federais que deem acesso à nossa cidade, que não simplesmente só venham aqui na campanha e depois não passa mais por Osasco, não sabe nem onde Osasco fica, como a gente ouve muita história. Tem uma segunda, que aí não é uma pergunta, é um comentário, que ele ou ela critica aqui, que o horário divulgado para esse evento foi às 18 horas e que teve mais de 1 hora de espera e nenhuma informação de quando iria iniciar, que foi uma desorganização e achou uma falta de respeito. Nós aqui pedimos desculpas por esse atraso e que, de fato, a gente estava esperando as pessoas chegarem, porque as pessoas, às vezes, saem do trabalho às 18 e não dá tempo de chegar aqui às 18. Então, a gente sempre dá um intervalinho, a maioria dos vereadores já estavam aqui, mas, de fato, nós vamos nos atentar para sermos o mais breve possíveis e pontuais, para que isso não mais ocorra, e também a nossa equipe da Câmara Municipal, que faz um trabalho fundamental, deixou tudo aqui prontinho, no horário, mas nós vamos pedir para que, das próximas vezes, se dirija ao público que for chegando e a gente avise, olha, vai ter um atraso, porque a gente está esperando as pessoas chegarem, ou a gente pensa em, de repente, começar, de fato, às 19 horas. Tudo isso é democracia, tudo isso é conversado, é combinado, e, novamente, peço desculpas. Vereadora Juliana, quer falar? Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas, cheguei atrasada, porque atravessar Osasco não é fácil, né? Então, tinha bastante trânsito, tem a questão da Maria Campos, que está fechada, e tinha bastante trânsito. Bom, eu iniciei o mandato documentando e visitando todos os equipamentos de cultura. Então, esse aqui, por exemplo, não é um equipamento de cultura, ele é um equipamento que tem cultura também, mas é um equipamento que é da gerência da educação. Ele não é da cultura. Eu fui em todos os equipamentos, por dentro, por fora, vistoriei, olhei para ver o que estava acontecendo. E a biblioteca, por exemplo, ela não tem mais nem o programa de gerenciamento de empréstimos de livro. Então, mesmo que quisessem abrir, não tem esse programa. Então, as pessoas não têm acesso, assim, não só as pessoas que vão pegar o livro, mas as pessoas que trabalham lá dentro, elas não conseguem emprestar um livro porque elas não sabem a numeração, tem todo um processo para poder pegar o livro, né? E a gente mandou vários pedidos de reforma, de restauração de acervo, de abertura de espaço, para tentar fazer funcionar, e nós não tivemos a resposta adequada, né? Qual que é o entendimento? E aí eu vou fazer uma comparação dos últimos anos, tá? Nos últimos 6 anos, por exemplo, foi tempo e dinheiro gasto na cidade, que é o 2º maior PIB do estado, com muitas outras coisas, que também envolvia cultura, de repente, outros tipos de ações, mas os equipamentos públicos mesmo, eles nunca foram priorizados. Porque, por exemplo, 6 milhões, não dá para fazer o projeto, que é o do Parque das Artes, que o que vai fazer ali na biblioteca, o projeto que tem, é que ele junte a Escola de Artes e a biblioteca e torne um Parque das Artes como é lá em Barueri. Lá em Barueri custou mais ou menos uns 30 milhões. Nós temos 6, então a conta não vai fechar. Mas com 6 milhões que existe, dá para adequar a biblioteca para que ela volte a funcionar. Mas será que é prioridade do governo, do Rogério Lins, que seja colocada a biblioteca? Desculpa, fala de novo. Então, essa semana iniciou, por exemplo, a Semana do Museu Dmitri Censal de Lavon. O senhor não quer usar a tribuna depois da minha fala para poder falar? Que aí eu consigo concluir? O senhor vem e fala aqui também para todos ouvirem.
Sim, concordo plenamente. Concordo plenamente. Sim. O senhor quer uma fichinha para fazer essas observações ou quer usar a tribuna? Então, deixa eu só concluir a minha fala sobre o museu, a parte da cultura. Aí o senhor vem aqui e fala com a gente aqui na tribuna. Aí o senhor pode falar. Vem cá, fala na tribuna. É que não dá para ouvir direito aqui. Nova vereadora, eu vou pedir pro rapaz aqui, o Rafael, ir até ele. Ele vai fazer vai preencher lá a fichinha e vai trazer para a gente aqui. A gente vai fazer os encaminhamentos. Pode prosseguir, nova vereadora. É que o retorno daqui, ó, se eu falar sem microfone, que é um teatro, talvez vocês me escutem, mas daí para cá é ruim. Qual é o nome dele? Qual que é seu nome, senhor? José Rodrigues. Muito obrigado pela presença. Mas eu convido o senhor a vir aqui, porque eu também tenho um monte de coisa para falar também, e acho que é importante o senhor usar o microfone. O Rafael vai dar uma atenção para ele lá. Muito obrigado, viu? Nova vereadora, por gentileza. Vou continuar, então, falando dessa questão que foi a pergunta escrita, aí depois a gente pode falar sobre os outros pontos, tá? Então, eu estava falando do Parque das Artes, que é esse projeto que eu vou chamar de megalomaníaco, porque a nossa cidade ela poderia já ter feito uma reforma, uma reestruturação da biblioteca, e não foi feito, né? Então, esses 6 milhões, ele é pouco para uma parte, para a construção desse espaço gigantesco. Mas ele pode ser usado de uma outra forma para poder adequar para o funcionamento da biblioteca. Uma coisa não impede a outra. Enquanto isso, ela está fechada, sem sistema. O acervo de livros, a gente está perdendo um acervo de livros que a gente não tem em vários lugares. A Prefeitura de Osasco nunca comprou livro para a biblioteca. Isso é uma informação que não é deste governo, é de outros governos. Muitos livros foram doados e nós não compramos livros. Então, assim, não é parte de um projeto de governo que a biblioteca ou que a cultura funcione. É essa a única resposta que eu tenho para dar. Não é uma parte, não é prioridade. Cultura, educação, porque cultura também é educação. A gente não tem espaço com internet, e esse lugar aqui, inclusive, é péssimo. Alguém está conseguindo usar a internet aqui? Ninguém está usando a internet, porque é uma porcaria. Desculpa. E a internet, a gente não tem espaço coletivo de estudo na cidade. Então, por exemplo, se o estudante da periferia ele precisa fazer um trabalho em grupo e ele não tem internet na casa dele, aonde ele vai usar a internet? Mas tem os céus das artes, mas tem a biblioteca que tem o acervo que tem a Biblioteca Monteiro Lobato Central? Não tem. A gente está perdendo muito com o fechamento dessa biblioteca e não tem ainda uma resposta para quando vai acontecer. A última vez que eu conversei com o secretário de Cultura sobre o assunto, inclusive teve também uma reportagem da Globo, que veio dialogar comigo, dialogou com o secretário sobre o assunto. Ele falou que tem um plano de fazer uma parceria com o governo do estado para trazer recurso para fazer essa reforma e a terceirização desse espaço. Mas é só uma ideia jogada no vento. Não existe nada estruturado, nada concreto com relação a isso. Enquanto isso, a gente só está perdendo o nosso patrimônio cultural. E aí vou abrir um parêntese também para poder falar do museu. Nós temos um museu na nossa cidade, que está fechado desde 2017. Esse museu ele não conta a história de Osasco como deveria. Osasco é a cidade responsável por guardar uma história muito importante. Em 1910, houve o primeiro voo da América Latina em Osasco. E qual osasquense que sabe dessa história? As novas gerações desconhecem isso. Eu tenho certeza que se a gente tivesse uma biblioteca funcionando, a escola de artes funcionando, o museu funcionando, todo mundo saberia contar a história de Osasco. E ninguém sabe.
A gente tem um monumento que fica na frente da prefeitura, que é uma rampa, assim. Todo mundo já viu aquela rampa? Alguém sabe aqui para que serve aquela rampa? Quem souber, levanta a mão. Ali é o local que foi construído para colocar a réplica do avião usado pelo Dmitry para reverenciar a nossa cidade. E essa réplica, ela existe? Ela existe. Onde ela está? A história da nossa cidade está sumindo pelo descaso do governo com a cultura e a educação. Eu finalizo dizendo que eu acho que é muito importante a gente questionar sempre essas coisas. Não tem, aí eu de novo vou falar, não cabe só a nós. Acho que a população tem que se levantar e reagir a isso também. Criticar quando tiver que criticar, elogiar quando tiver que elogiar e colocar essas questões sempre que for necessário para a gente conseguir continuar fazendo uma pressão, porque sem pressão não sai. Muito obrigado, nova vereadora Juliana Dativoz. Solicito que a nobre vereadora Elza Oliveira continue com as perguntas. Senhor Sérgio, ele gostaria de saber se já foi resolvido o problema de iluminação na vizinhança do portal da Sara Veloso, no Santo Antônio. O Sérgio está presente, está ali. O Sérgio, a Avenida Sara Veloso tinha várias reclamações, vários pedidos para solucionar a questão da iluminação. Chegou ao nosso conhecimento, dos demais vereadores também, e de algumas lideranças. Foi feito várias solicitações para a Secretaria de Obras, e ontem eu passei lá na frente e já solucionou o problema. Eu agradeço a sua pergunta e agradeço também pela atenção que é destinada para a gente aqui. Tá bom, a gente vai acolher essa... É importante dizer aqui, Sérgio e os demais presentes, que antes de ser vereador, nós somos moradores da cidade e nós estamos também preocupados, muito preocupados, para melhorar o dia a dia das pessoas. E como a nova vereadora Elza falou aqui, a gente está aqui mais próximo da população para isso mesmo, para dialogar com vocês. Eu conversei aqui com alguns vereadores e a gente já tinha passado de uma fase aqui das perguntas para o morador utilizar o púlpito. Mas nós vamos abrir uma exceção aqui para o Fábio Silva, que ele possa subir aqui no palco e usar a tribuna, e você tem 3 minutos para utilizar o microfone da tribuna. Fábio, pode utilizar a tribuna e o microfone tem 3 minutos. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite a todos na mesa. Sou morador ali do Jardim das Flores e eu vim aqui, eu saí da minha casa só para fazer essa reclamação. Acompanho todos pela internet, parabéns pelo trabalho, pelo esforço. Fazer gestão não é fácil. Fui síndico de prédio, eu sei como que é difícil você coordenar uma cidade. Estou no meu primeiro ano de gestão pública
e quero fazer uma crítica construtiva, né? Mas parece que a Jardim das Flores não tem representante. Se eu mostrar aqui para vocês, estava até falando com o rapaz ali. Não é só mato não. Se você vê a calçada, você não sabe para quem reclamar. Se você reclama na prefeitura, aí fala que tem que falar com o morador. Eu não vou chegar no meu vizinho e falar com ele, mano, você vai ter que arrumar a calçada aqui. Né? Eu vou arrumar confusão. Então, quem tem que fiscalizar isso aí? Eu moro numa rua, do outro lado da outra rua, tem uma base da GCM. A GCM, ela desce a rua ali do Maria Gatti ali, onde é a base, faz a volta, sobe, mas não tem ronda para dentro do Jardim das Flores, aonde aumenta o número de assalto. Porque quando não há policiamento, há fiscalização da Polícia Militar ou da GCM, os caras vão lá, vão assaltar, porque é somente casa lá, são poucos comércios lá. Tem bastante casa, pessoas idosas. Precisa de fiscalizar, vereadores. Eu sei que vocês estão fazendo bastante esforço, estão trazendo a Câmara Municipal para perto da população. É como a senhora falou que está sendo pouco divulgado, eu até discordo disso aí, porque está sendo divulgado bastante, né? Só tem que estar atento às redes sociais, mas precisa fiscalizar mais em relação a isso, cobrar disso aí, porque não adianta criar um parque, né? Mas tem pouca fiscalização, entendeu? Não passa, a GCM só faz o caminho só de sair da rota para seguir não sei aonde. Teve um dia que fui fazer uma reclamação para a GCM, a pessoa da GCM falou para mim assim, ó, liga na polícia. Eu falei, opa, calma aí, no dia da pandemia você fechou uma parte de comércio, agora um comércio está fazendo barulho na minha casa, perto da minha casa, à meia-noite vocês não podem fiscalizar, tá de sacanagem comigo, porra. Entendeu? Então, questão da segurança ali no Jardim das Flores está esquecida, senhor nobres vereadores, está esquecido. Acompanha aí o Laércio, mandei uma mensagem para ele, acho que era 1h da manhã, estava fazendo o último vídeo, né? Mandei uma mensagem para ele. Então, assim, questão da saúde também lá, né? Questão da saúde. Na época do Dr. Celso, nosso eterno prefeito da cidade, que já se foi, o Maria Gatti ali tinha um hospital. Era um hospital ali. Atendia a população do Jardim das Flores e do Vila Yolanda ali. Quando veio a gestão do Emídio, ele fechou, fez um posto de saúde. Os pessoal falam assim, gente, tem que ter um representante aqui. Nós queremos um hospital ali, porque os pessoal saem do Jardim das Flores, tem que ir lá no Santo Antônio, aqui no Santo Antônio, quando chega aqui é uma fila enorme ali. Eu tenho um parente que teve que vir para cá, passou mal, quase morreu. Entendeu? Quando não é aqui, nobre vereador, tem que ir lá no centro de Osasco. Então, assim, eu acho que tem que dar atenção para o Jardim das Flores. Eu estou aqui como morador do Jardim das Flores, representando o meu bairro, não tenho pretensão política, mas eu estou aqui fazendo essa reclamação porque lá tem que ter um hospital, lá tem que ter segurança, lá tem que ter fiscalização em questão de calçada. E um outro ponto para poder finalizar aqui, que eu sei que são 3 minutos. Para concluir. Tá? As escolas precisam treinar mais os professores em relação ao autismo. Tá? Desculpe. Eu tenho um filho que a gente está tentando descobrir se ele tem o autismo, mas como eu já venho estudando essa parte do autismo, eu já percebo que ele tem um grau bem leve. Se não for autismo, deve ser o TDAH. Eu sei que o Claudio Piteri está fazendo um excelente trabalho, não tenho nada que reclamar dele, mas quando eu vou nas escolas, como eu sou um cara muito comunicativo, eu começo a perguntar para os professores,
precisa, sabe, uma pessoa específica para atender essas crianças com autismo. É muito importante, gente. Muito importante. Às vezes eu fico até um pouco confuso em casa, se eu vou para frente para tomar essa causa, porque as pessoas elas não se importam. Só se importa quando tem alguém da família que tem um autismo. E olhe lá, precisa de profissional da área para poder atender essas pessoas do autismo. Tá bom? Se vocês perceberem como que essas pessoas são tão carinhosas, são uma pessoa que ela não é diferente de nenhuma criança. Ela pode conviver como qualquer outra pessoa, mas eles precisam de atenção. Somente isso, tá bom? Agradeço a oportunidade, me desculpa a minha expressão, mas quero agradecer a todos aqui. Meu filho joga futebol lá, obrigado pela atenção. Eu acho que tem que ter esse trabalho, porque se tiver esse trabalho dentro das escolas, as crianças podem se desenvolver. Não tem médico para poder diagnosticar criança com autismo. É uma fila enorme. Eu pago convênio médico e está sendo difícil com convênio médico. Imagina público. Eu tenho dó desses pais. Eu tento ajudar de várias formas, de várias maneiras, para poder essa pessoa atender. Tem gente lá da cidade de Cajamar que às vezes liga para mim e fala: Fábio, eu tento falar com alguma pessoa que às vezes não sou atendido, às vezes eu procuro outro município para poder ajudar, porque é importante essa criança desenvolver logo quando é no começo, porque se não tratar, depois fica difícil. Quem está no grau 3, ela pode se tornar para o grau 1, e quem está no grau 1 pode ir para o 3 se não cuidar, gente. Então vamos cobrar isso do executivo. Não tenho, quero dar os parabéns para o Rogério, está fazendo um serviço bom na cidade, mas eu acho que tem que ter mais fiscalização aí, tá bom? Agradeço, me desculpa. Muito obrigado, Fábio. Conte com a gente. Eu peço para que a nobre vereadora Elza responda alguns questionamentos. Primeiro, agradecer muito a participação do Fábio, dizer que isso é fundamental. A gente só faz política quando a gente ouve a população. É a população que precisa dizer o que ela precisa. É óbvio que a gente também está atento a fiscalizar, a analisar, mas se a gente não ouvir e não ter essa troca, a gente não consegue atender de fato o que a ponta precisa. E ele está coberto de razão. A gente tem, Fábio, para você saber, uma comissão na Câmara Municipal, que é a comissão da pessoa com deficiência. E a gente tem um grupo de mães, de autistas. A gente fala mães porque acaba que a mãe que vai lá, o pai trabalha para tentar levar sustento para casa, e a mãe que acaba deixando o teu trabalho para cuidar do filho. Não é uma regra, mas dentro do grupo de mães autistas, a maioria delas vão com essa pauta e tem levado todas as necessidades para que a gente leve para o prefeito Rogério Lins, e de fato a gente precisa tratar esse assunto com prioridade. Você está coberto de razão. Eu tenho uma colega que está com um filho de 3 anos, ela tem convênio, ela está também com uma dificuldade, porque para você também ter o diagnóstico, você precisa de uma avaliação de vários profissionais, não é apenas um profissional. 5 profissionais diferentes, 5 especialidades médicas diferentes. É muito complicado. Então, assim, eu queria até te convidar, Fábio, depois a gente quer que você fique até o final, para que você participe, porque as reuniões das comissões, elas são abertas, para que você venha trazer toda essa sua aflição, porque com certeza vai ajudar outras mães e outros pais, outras famílias, a entenderem como é que a gente faz para melhorar isso. Você falou da questão da calçada. A calçada, gente, é responsabilidade do morador, tá? Ela não é de responsabilidade da prefeitura. Qual é o nosso papel? Fiscalizar, sim.
Você faz a reclamação e a gente envia uma notificação para o proprietário, para que ele providencie o mais breve possível o conserto da calçada e etc. E a gente, na Câmara, já discutiu muito com os vereadores para que haja, para a gente pensar em algum projeto, algum coletivo, para contemplar tanto os comércios quanto as residências, que puderem adaptar suas calçadas, inclusive para as pessoas que têm deficiência, né? A gente fala tanto dos buracos, mas não é só isso, né? Tem espaços que, se a pessoa tiver deficiência física, ela não consegue andar. Outra coisa, você falou das rondas dentro do bairro. Nós vamos pedir, tá? Vamos fazer via ofício, tanto para a Guarda Municipal, quanto para a Polícia Municipal, para que aumente as rondas dentro do bairro. E falar que vocês têm esse problema mesmo, Jardim das Flores, é isso. São muitas residências, quase não tem comércio, então acabam que não indo fazer essa fiscalização. Você falou da fiscalização do som alto em bares, né? A responsabilidade é da Secontru, que é da Secretaria de Controle Urbano. E aí você precisa ligar no 156. 156 faz esse trabalho, mas de qualquer forma a gente vai oficializar também, tá? Saúde a gente já discutiu muito aqui, é um tema que a gente de fato precisa ampliar mais, evoluir. A gente tem agora, que a gente esqueceu até de falar, tem mais um hospital sendo construído, viu, Fábio? Que é o Hospital da Mulher e da Criança, na Zona Norte. Não sei se você já viu ali em frente à Fito. Vai ser um hospital que vai atender muito mais, a Cláudia, acho que ela teve que sair, mas a saúde da mulher. E a gente está fazendo algumas sugestões para o prefeito Rogério Lins ampliar alguns atendimentos que não teriam dentro desse hospital, mas a gente está fazendo algumas sugestões e estamos fiscalizando o tempo todo para que essa estrutura fique pronta o mais breve possível para desafogar outras unidades de saúde que precisam ter esse atendimento, tá? De qualquer forma, de novo, tudo vai ser... Eu queria que você depois deixasse o seu e-mail ou o seu contato para a gente formalizar. Tem o celular, a gente faz contato e pega o número do teu e-mail. Mas, de novo, que Deus te abençoe. Foi muito importante a tua participação aqui. Às vezes as pessoas ficam um pouco inseguras de falar, com vergonha, etc. Mas você veio aqui abrir o teu coração de pai. E o quanto você precisa de uma política pública efetiva que traga transformação social. E é isso que a gente vai te ajudar, tá bom? Conta com a gente. Muito obrigada. Não só para o Fábio, mas para todos, a gente, acho que aqui da mesa, quem faz parte da Comissão de Educação, Cultura e Esporte sou eu, o Zé, o Laércio está fazendo parte agora de Educação? Sim, né? E você não fez ano passado também? Não. Eu estou desde o da primeira gestão aí, do primeiro... Como que fala mesmo? A pessoa esqueceu a palavra. É que a gente mudou, né? Fica 2 anos, os primeiros 2 anos, aí depois você pode mudar de comissão, e eu estou desde o começo do primeiro biênio do mandato na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Essa demanda das crianças com autismo, crianças com deficiência, de modo geral, é uma demanda que aparece praticamente todos os dias. Na comissão a gente discute muito sobre isso. Osasco, ela não conta com os agentes de inclusão, tinham estagiários que faziam isso, mas que não são pessoas especializadas para cuidar das crianças, e faltam estagiários hoje, porque a pessoa quer fazer estágio na área, mas ela não tendo especialização, ela tem uma dificuldade para poder lidar com as diversas deficiências, né? E aí, pensando nisso, a gente fez algumas indicações, que eu sou professora na rede pública de São Paulo, e em São Paulo funciona um pouco melhor essa questão da criança com deficiência em sala de aula. Nós temos, por exemplo, uma equipe multidisciplinar que vai às escolas e orientam. Aí nós temos auxiliar de vida escolar, que a pessoa vai ajudar na locomoção, na alimentação e na higiene das crianças com deficiência, seja ela qual for. E nós fizemos essa indicação também para o executivo. E também de aumentar a questão de criar um fluxo de atendimento para essas crianças, porque como faltam, e o Fábio disse isso muito bem,
profissionais para fazer o diagnóstico, não existe um fluxo de atendimento municipal para criança com deficiência, desde o início, né, a partir do diagnóstico até o fim. O que tem é um trabalho, e a gente tem que reconhecer, dos professores e da direção da escola, que trabalham de forma árdua para conseguir dar conta de toda essa demanda. E eles não dão, porque também a gente não pode atribuir só à professora que está ali na sala de aula sozinha com 35 alunos, uma responsabilidade como essa. É isso. Muito obrigado, nova vereadora. O novo vereador Emerson vai falar aqui também. Primeiramente, gostaria de falar com o Fábio diretamente para ele, mas para todas as pessoas também que têm em sua família alguma criança ou alguma pessoa com espectro de transtorno autista, né? Um transtorno de espectro autista. O choro do Fábio aqui não é por causa que o filho dele aparenta ainda não tem um laudo disso, mas é o medo de qualquer pai familiar do que o mundo vai fazer com essa criança. Qual vai ser a aceitação? O que essa criança vai passar durante a sua vida? Como será o crescimento e desenvolvimento dessa criança? Nós sabemos, ou muitas pessoas ainda não sabem, porque esse tema é pouco tratado, que se as crianças forem tratadas, atendidas nos 3 primeiros anos, a evolução dela é de até 80%. Nós sabemos que elas precisam urgentemente de passar nos especialistas quando é detectado qualquer tipo de ação que possa ser relacionada ao TEA. Mas as pessoas, igual o Fábio falou, que possuem convênio, já enfrentam muita dificuldade. Imagina as famílias com pouco recurso, que tem que aguardar 1, 2, 3, 4 anos na fila para passar com um especialista. E aí, gente, o que era para ser diagnosticado antes dos 3 anos, a pessoa vai ser diagnosticada ou na adolescência ou na vida adulta, o que vai dificultar muito a evolução e o desenvolvimento dela. Nós também temos que combater os mitos que trazem também as pessoas, que as pessoas com preconceito têm das pessoas que têm o TEA. E a gente precisa também, de uma forma muito importante e significativa aqui, lembrar e mostrar que essa cidade precisa acolher, principalmente na educação, as crianças com TEA. Nós sabemos que falta inúmeros profissionais para atuar em apoio à escola e à família dessa criança. Por quê? Porque não há profissionais nas escolas, porque, primeiro, não existe interesse do poder público em fazer essa contratação. Segundo, o poder público, ele dispensa estagiários que podem auxiliar os professores. E por que eu falo isso? Porque eu já encontrei inúmeros estagiários que gostariam de trabalhar com as crianças com TEA, auxiliando os professores em creches, CMEs, escolas municipais, e não puderam porque falavam que não tinham vaga. E quando a gente ia perguntar, tem déficit de vaga para atuar com as crianças. Então é necessário sim um olhar, investimento na saúde e na educação para que a gente trate essa população, que hoje no Brasil está de uma criança para 44. A cada 44 pessoas, uma é diagnosticado com TEA. Nos Estados Unidos, em 2020, era uma a cada 150. Agora é uma a cada 36. E há perspectiva que pelo menos 1/4 da população, até 2050 da população do Brasil, seja diagnosticado com algum tipo de TEA. Então é necessário esse atendimento urgente, essa conscientização urgente do poder público na população com transtorno de espectro autista. Muito obrigado, novo vereador Emerson Osasco. Convido para usar a palavra também o novo vereador Laércio Mendonça. Fábio, primeiramente agradecer você. A gente teve uma conversa pelo Instagram, mais ou menos 1h30 da manhã, né? Foi isso?
E fico feliz de te ver aqui e compartilho aquilo que você falou aqui. Acho que tem pessoas e tem que ter muito mais pessoas igual a você, lutando para que a nossa cidade, os nossos filhos, né, que a nossa educação, a nossa saúde fique cada dia melhor. Eu não tenho dúvida que o que você representou aqui, você passou, que várias pessoas queriam falar na sua fala. Então me coloco mais uma vez à sua disposição. Eu sei que o caminho ele é árduo, o percurso é difícil, mas a gente vai vencer essa luta. Eu acho que os vereadores eleitos aqui, o primeiro compromisso que ele tem é com as pessoas dessa cidade. Eu acho que tem muito a se fazer, muito a se lutar. Não tenho dúvida que o que você passou e o que você passa diariamente, outras pessoas que não estão aqui, não têm a voz, você transferiu isso. Eu acredito que dificuldades nesse percurso vai ter, mas eu acredito que todos os vereadores aqui compartilham daquilo que você está pensando, daquilo que você quer para a nossa cidade, né? Não é fácil resolver tudo, mas assim, cada um de nós tem que se esforçar a cada dia para que a gente consiga realmente fazer a diferença. A gente tem uma batalha, um percurso muito longo, mas pessoas como você é que faz a grande diferença, é o que nos faz estar aqui como vereador. Cada um tem o seu peso, o seu compromisso e sabe o que tem que fazer. Acho que se a cidade estiver cada dia melhor, eu tenho filha, né? Eu tenho dentro da minha família pessoas que têm deficiência física e mental, né? E eu sei da dificuldade que é passar num clínico, a dificuldade que tem para se ter oportunidade. Então, fica aqui o meu mandato, acho que de todos aqui, independente de bairro ou região, porque o que importa é o futuro dos nossos filhos. Então, gratidão, que Deus te abençoe e pode contar com todos aqui, independente de que local que bairro que é, porque a gente tem um senso comum, lutar pela população da nossa cidade e ver a nossa cidade cada dia melhor. Gratidão, mais uma vez, estou à sua disposição para que a gente possa realmente buscar algo positivo, não só para o seu filho, mas todos que realmente têm esse tipo de dificuldade, porque acho que é uma luta constante, mas a gente vai vencer com fé em Deus, tá bom? Muito obrigado, novo vereador Laércio Mendonça. Peço para que a nossa secretária Elza Oliveira e nova vereadora para que faça a próxima pergunta. Só para dizer que são 21h13, essa é a última, que é a do José Rodrigues, e a gente vai finalizar aqui com a dele em respeito ao horário de todos vocês. Primeiro, agradecer muito ao José pelos apontamentos que ele fez, pedir desculpas porque daqui não dá para a gente ouvir, né? Então a gente ficava o tempo todo tentando entender o que ele falava e a gente não conseguia, por isso a gente pediu para que escrevesse. Ele fez apontamentos muito importantes. A primeira, ele fala da questão da maior segurança em todos os centros de saúde, porque a gente falou aqui das unidades básicas que foram assaltadas. E eu gostaria só de dizer que ele tem, de fato, razão, que seria muito lindo se a gente tivesse um segurança em cada unidade pública nossa. Mas esse é um desafio bastante complicado. E eu quero deixar uma reflexão para a gente. Quando ele fala aqui, deixar os seguranças nos centros de saúde, né? Eu penso assim, né? Olha o ponto que a gente chegou de inverter as coisas. Não teria que ser necessário ter uma pessoa ali, né? Se de fato a população tivesse consciência de que é um espaço que precisa, obviamente, de atenção, mas que não precisa ter segurança, né? Era melhor que não tivesse os assaltos, que era bem melhor, né, seu José? Mas, infelizmente, é algo que a gente tenta controlar com a saúde, mas que a gente não inverta esses valores, né? Fala, tem que ter segurança, tem que ter segurança. Não, não tem que assaltar. É o contrário, né? Mas, enfim, é primordial esse seu comentário. Fazer uma lei municipal para proibir as faixas na rua. Nós já temos, que é a Lei Cidade Limpa. E, mesmo assim, algumas pessoas acabam colocando as faixas. E o que a gente tem que fazer? A denúncia para o Secontru, que é a Secretaria de Controle Urbano, via 156. Acho que os meninos vão dar uma atenção para você e te explicar como é que funciona. As únicas faixas que são permitidas são as faixas que são para informações de campanhas, de vacina, né, que são da prefeitura, etc. Nada disso é permitido, mas as pessoas acabam fazendo, e não pode porque tem a Lei Cidade Limpa. Aqui ele fala também da fiscalização para que as fiações sejam padronizadas.
essa é uma discussão que a gente também já fez na Câmara, porque só de empresas de telefonia são dezenas, e aí fica aquela confusão, um horror, mas aí a gente vai entrar com essa discussão coletiva na Câmara para ver de que maneira a gente pode auxiliar. Porque, de fato, tem tanto fio solto, às vezes na própria calçada, e você tem razão, seu José, que a gente tem medo, né? A gente não sabe se é fio de alta tensão, se é fio de fio telefônico, você fica ali e não sabe se você chega perto ou não. Então, você tem toda a razão, a gente precisa entender de que maneira a gente consegue articular coletivamente aí, para priorizar esse seu pedido. E você fala do calçamento em frente ao batalhão da polícia. Nós vamos dar uma olhada nisso também, fazer uma visita lá, ver como é que está e o que dá para ser feito, conversando lá com o batalhão da polícia. Parabéns pelas tuas perguntas, é assim que se faz política. A gente não está aqui para ficar recebendo elogio de ninguém, a gente está aqui para receber crítica mesmo, para ouvir mesmo, e para a gente poder, através do que vocês falarem aqui para nós, a gente chegar na Câmara Municipal e levar esses assuntos todos para discutir com os vereadores, discutir nas comissões e tentar, de alguma maneira, cobrar o Executivo para que as coisas sejam feitas de maneira justa, porque, afinal de contas, todos pagam impostos e querem ver uma cidade evoluir. E aí o nosso papel a gente vai fazer em conjunto para fazer de Osasco uma cidade cada vez melhor. Obrigada, viu, seu José? Muito obrigado, nova vereadora Elza Oliveira. Quero agradecer também aqui o secretário de Educação, Cláudio Piteri, por ter nos cedido o espaço aqui do CEL, o senhor Adriano Mota, a Beth Parro, agradecer os meus amigos e nobres vereadores dessa cidade, novo vereador José Carlos Santa Maria, novo vereador Laércio Mendonça, novo vereador Emerson Osasco, a nobre vereadora Juliana Dativós, a nova vereadora Elza Oliveira, todos os assessores que estão aqui, todos os presentes, os munícipes que vieram aqui, muito obrigado. É importante salientar aqui que a nobre vereadora me passou aqui informação, e para que aqueles que possam estar acompanhando as sessões na Câmara, as sessões agora são às 15 horas, dia de terça e quinta-feira. Eu quero, e pode também acompanhar pelas redes sociais, pela TV Câmara. O Fábio acompanha bastante, né, Fábio? Quero agradecer o nosso presidente, Carmônio Bastos, que me deu essa oportunidade de hoje presidir essa sessão, e dizer que deixou aqui um abraço a todos. Agradeço aos funcionários da Câmara Municipal, da TV Câmara, o Som, a Libras, jornalistas, os fotógrafos, aos funcionários do CEL, a todos os presentes, e declaro encerrado a presente sessão. Uma ótima noite a todos.